Episódio 19. Meu desejo é totalmente sobre você. Tudo bem, pergunte o que quiser. Eu só queria dizer. Da última vez em Suzhou, eu perguntei por que escolheu ir para o exterior na época. Você me disse que foi decisão da família. O motivo por trás disso, na verdade, foi Que meus pais se divorciaram. Então, na época, foi por concessões e compromissos familiares. Entendi. Então, Já que não era sua vontade, porque você e sua mãe parecem não se dar muito bem. a encontrei no hospital naquele dia. Meus pais se separaram. Porque ela não gostava da profissão dele. Depois, escolhi a mesma profissão que ele. Então, para minha mãe, ela vê isso como uma espécie de traição. Você também pensa assim? Claro que não. Acredito plenamente. Que não fez isso só para confrontá-la. Só estava pensando. Quando tomou essa decisão, já esperava a reação da sua mãe. Mesmo assim, porque insistiu em ser advogado. Tudo bem. Se não quiser falar, não precisa. Não é que eu não queira. É que nunca contei isso a ninguém. Então preciso de um tempo para pensar em como explicar. Por onde eu começo? Vou esperar você pensar bem. Depois me conta. Não vou dizer que está me enrolando. Desta vez, Vou deixar você me enrolar um pouquinho. Pronto. Pedro, terminei a música. Vem ouvir. você não vai voltar no ano novo? Você também não vai. Fui abandonado pela minha mãe. Eu também. Falei algo errado. Vá dormir cedo. Você também. O que houve? Que tal? Passarmos o ano novo juntos?
flores desabrocham no parapeito. Sim. Lúcio, essa música é perfeita. Tem certeza que vai funcionar? Tenho certeza absoluta e definitiva. Quando essa música for lançada, O sucesso é garantido. A propósito, Lúcio. Será que posso fofocar um pouco? Pra quem você está se declarando com essa música? Falar muito ou pouco é só aparência. Imaturo ou maduro não pode ser generalizado. Elegância também pode ser apenas beleza nascida da distância. Quando você se aproxima, quem não é uma pessoa mundana? Talvez o que eu realmente gostava naquela época não fosse a elegância distante de Rui Flores, maturidade e firmeza, mas sim como resolver esse problema? Também não sei como. Você sabe? Estamos todos aqui no reforço de matemática. Quem é melhor aqui? Se você não sabe, nós também não. Qual gênio acadêmico vai nos salvar? É tão difícil. Floriano Xavier. Rápido. Olha, como resolve esse problema? E este? Vou pegar emprestado. Tudo bem. O quê? Estou falando deste problema. É este que estou fazendo. Isso não é geometria espacial. Cadê o seu diagrama? Cadê o diagrama? É só olhar e a resposta aparece. Como vai a solução? Floriano Xavier. Daniel Costa. Que problema deixou vocês tão travados? Juana Lane. Você explica para eles. Um problema tão simples e ainda precisa perguntar? Floriano Xavier. Explique para eles como resolver isso. Eu também acabei de ver. Também não consegui resolver. Tudo bem. Vou explicar de novo para vocês. talvez. O que eu realmente gostava naquela época, na verdade, não era a elegância distante do Rui Flores, maturidade e firmeza, mas sim a bondade e gentileza que ele tinha e que superava os outros. Então, se existe alguém que, depois de tanta dor, mantém a bondade inabalada e após a tempestade, ainda preserva seu raro e precioso âmago gentil, então, ele é falante ou quieto, imaturo ou maduro, mundano ou elegante. Para mim, o que isso realmente importa? Véspera de Ano Novo. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Ano Novo! Ano Novo! Silêncio. É Ano Novo! Você é o maior bagunceiro. Pessoal, a partir de agora, sigam o meu comando. Hoje, nossa primeira tarefa: pendurar os discos da primavera. Andem! Assim está bom.
Sobe mais um pouco. E assim? O seu tá um pouco alto. Ouviu? Precisa baixar um pouco. E assim? Tá bom, assim. Perfeito. Tá torto, sobe um pouco. Tá. Assim também serve. Alinha aí. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Dá uma olhada. Dr. Silva. Você e o Lúcio não têm entrosamento nenhum. São água e óleo. Não conseguem nem alinhar um disco. Deixa pra lá, tá mais ou menos. Aliás, próxima tarefa, matar o frango. Matar o frango? Você na frente, eu atrás. Não. Você na frente, eu atrás. Vai sorrir pra câmera. Espera, espera! Me coloca na foto. Mais alegria. Feliz Ano Novo. Pai, nessa mesa hoje, você é o mais velho. Precisa dizer umas palavras. Eu digo umas palavras. Olha, temos um grande escritor, grande advogado e um superstar ali. Cada um fala melhor que o outro. Não tenho nada a dizer. Tá. Então deixa eu falar um pouco. Tá. Ai, irmão, eu vi você nos momentos do WeChat da senhorita Silva. Aquela mão que apareceu na foto é sua, né? Fiquei pensando. Então, quando você disse que estava viajando a trabalho, você estava passando o ano novo com a senhorita Silva. Tudo bem, te perdoo. Que bosta! Me manda. Não está vendo? Nesse dia de despedir o ano velho e receber o ano novo, proponho que cada um faça um pedido. E depois começamos o banquete. Mana, você está sendo meio mão de vaca. Como um só pedido pode bastar no ano novo? Deviam ser 10 pedidos. Você é muito guloso. Guarde esses 10 pedidos no coração. Diga um que seja mais fácil de realizar, já chega. Tá. Pai, começa você. Só espero que minha loja de cuias prospere cada vez mais e que eu possa contratar mais aprendizes esforçados e capazes como a senhorita Silva. Senhor Oliveira, como assim elogiar alguém no meio do pedido? Você quer mesmo me elogiar? Faz isso no dia a dia diretamente. Mana! É minha vez. Só espero que minha pousada prospere e vá bem e que todos os hóspedes cheguem e partam em segurança. Bom. Obrigado, é ótimo. Quanto a mim, os pensamentos da Isadora todo mundo conhece. Não. Até os cachorros sabem. Só espero, no ano novo, realizar meu desejo E de verdade, pisar num palco artístico para virar uma musicista profissional excelente como o Lúcio. Certo. Também desejo que seu sonho se realize em breve. Legal. Então vou falar. Espero, no ano novo, que minha inspiração jorre como uma fonte
e nunca emperre na hora de escrever. Bom, bom! Lúcio. Então desejo neste ano novo. Minha inspiração jorra, que nem fonte, e nunca trava na hora de compor. Dr. Silva? Meu desejo de ano novo também é: espero poder. Meu desejo de ano novo também espero que. Dr. Silva, deixa pra lá. Você já tá a voo. Sobre círculos onde não se encaixa, não precisa forçar a barra. Você não precisa de inspiração que jorra. Já falo. Vai você primeiro. Tá, beleza. Vamos dar um tempinho pro Dr. Silva. Pensa bem aí. Então vamos começar o banquete. Começar o banquete! Feliz Ano Novo! Até o desejo de ano novo é segredo. Não é bem segredo. O desejo que fiz só precisa ser ouvido por uma pessoa. Celular. Espero que no ano novo eu volte a ser amiga da Jasmine no WeChat. Essa cidra de maçã, vocês podem? Sentem. Beber sem preocupação. Eu melhorei essa. Não vão ficar bêbados de jeito nenhum. Serve aí. Vamos lá. Entra, mãe. Rocha, a gala do Ano Novo Chinês vai começar. Desci pra assistir. Já vou. Me espera um segundo. Para de ficar enfiado na cama. Anda louco? Mano, por que não fala nada? Como assim não vê as postagens da senhorita Silva? Não me diga que foi bloqueado. Ah, tá explicado. Tava estranhando porque as postagens dela não tinham sua curtida. Mano, é ano novo. Você tá na pior. Tô até derramando lágrimas por você. Estou bem. Enxuga as lágrimas. Pai, coma um morango. Já terminamos de comer. O que vocês vão fazer depois? Todos, não esqueçam. Hoje é o show de ano novo do meu Lúcio. Olha o que você diz. Impossível esquecer um evento desses. Todos estão ansiosos. Eles chegam já. Mas ainda tem várias horas até a véspera. Por que não saem para dar uma volta? Floriano, vamos ver os fogos de ferro juntos. Deve ter planos. Ele disse para não incomodar. Ainda bem, que me perguntar. Se eu tenho planos ou não. Não depende de mim. De quem? Então. Olha, quem mais está entre nós três? Tem alguém fazendo pintura de açúcar ali. Vamos ver. Cuidado. Lúcio, por que não saiu com a senhorita Silva?
Foi eu que quis levar eles. Senão, como eu armaria o cenário? Mas você ainda não devia ter dado essa chance incrível pro Floriano. Podia ter deixado isso comigo. Mas já viu alguém pedir para outro armar confissão? Fazendo você mesmo mostra mais sinceridade. Aliás, não vão só os dois. A Manu não tá com eles. Não precisa se preocupar. Não é bem assim. Deixa eu te contar. Essa Manu é uma danadinha. Esses dias, não sei que poção o Floriano deu. Ela tá babando o Floriano. Agora, se ela der mais uma força, o que você faz? Impossível. Lúcio, você é muito ingênuo. Vou te falar. Embora o Floriano tenha me ajudado com o ergue. Se eu tivesse que escolher entre vocês, sou seu apoiador firme. Como eu mentiria pra você? Deixo com você. Vai fundo, Lúcio! Moço, anda logo. Um espetáculo de ferro derretido vai começar. Tá. Você lembra da rua de lanches perto do colégio? Na época tinha um mestre de açúcar que às vezes armava a barraca. Lembro de muitas barracas, mas do açúcar não lembro bem. Lembro que tinha. Ah, é. Esqueci que você não come fora. Também não come em barraquinha, né? Não é bem assim. Eu... Aqui. Obrigado, moço. De nada. O que você disse mesmo. Cadê a Manu? Ela não estava aqui. Será que ela foi ver o espetáculo de ferro derretido primeiro? Ela conhece bem esta área. Vamos continuar. Está bem. Manu. Manu. Manu, com licença. Manu? Senhora, viu uma criança? Manu? Não vi. Não. Certo, obrigado. Com licença. Manu? Alô? Senhorita Silva, sou eu. A Manu chegou em casa. Você e o Dr. Silva, aproveitem o encontro. Tudo bem, o importante é que ela voltou. A senhora Silva disse que a Manu foi para casa e pediu para aproveitarmos o encontro. Nosso espetáculo de ferro derretido. Então, vamos curtir o espetáculo. O espetáculo vai começar. Vamos fazer a contagem regressiva. Está começando. Muito bonito.着放开，思念也席卷而来，散不开。
想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，在我的心怀，只有你是无法被替代，一切你来，谁就别奇怪，知道吗？我这场寻梦已久的爱，也知道为你而存在，从细针变成爱，就现在，别再将爱深深藏起来，眼神也将情出卖，让我们的珍珠相爱。Desculpe, senhorita, por esbarrar em você. Tudo bem. Desculpe, senhor. Não foi nada. Está perfeito. Lúcio, volte logo. Já terminei de preparar tudo. Missão cumprida. Eu garanto que você vai conseguir imediatamente. Lúcio, você voltou. Acabei de te mandar uma mensagem. Dá uma olhada no que achar. Está satisfeito? Olha essas luzes de fio e as lanterninhas. Tem clima de ano novo. Olha isso. Coloquei uma mesa de mixagem para você. Hoje você canta com mixagem. Aqui. Temos todo o equipamento. Que tal? Não precisa. Tira isso. Tira. O que está acontecendo? Vem rápido! Alô? Alô, senhorita Silva. Você precisa voltar agora. Vem ver o Lúcio. Aconteceu alguma coisa? O problema agora é... Que não sei o que houve. O Lúcio foi pra rua. Quando voltou, disse que o show de hoje à noite foi cancelado. Agora ele se trancou no quarto. Já bati várias vezes, mas ele não abre a porta. Tá, entendi. Já volto. Tá. Volta por enquanto.
Lúcio, você está aí? Lúcio. Lúcio. Eu estou dormindo. Está mentindo. Tão desajeitado como antes. O que está acontecendo? Ele não participou do concurso de canto. Ele cantou sua música original. Aí os resultados saíram agora há pouco. E ele foi eliminado. Sabe, músicas originais em competições estão em desvantagem. Provavelmente foi difícil para ele. Lúcio, você está aí? Lúcio? Eu estou dormindo. Dormindo na sala de ensaio. Tentando enganar seus veteranos com essas mentiras? Lúcio, aconteceu algo com você. Quer falar sobre isso comigo? Posso entrar? Por favor. Vou te servir um copo d'água. Obrigado. Parece que seu gerente está te procurando. Ricardo Silva, quem te deu a coragem de sair na rua sem máscara ou chapéu? Hoje. Você foi fotografado agora mesmo? A culpa é minha. Eu estava com muita pressa. Esqueci quem sou. Mas tudo bem. De qualquer forma, estou sozinho. Então por que seu gerente está tão bravo? Ao longo desses anos, por causa de diferenças de princípios, os conflitos se acumularam. Com qualquer coisinha, ele explodia. Desta vez que vim para Chenao, foi também porque eu me dei férias à força. Ele acha que sou muito teimoso. Eu sou realmente tão teimoso assim. Mas seguir os sonhos, às vezes não precisa de um pouco de teimosia. Na verdade, o principal motivo de você ter vindo ao Chenao dessa vez não era jantar comigo, nem visitar o Pedro. Você queria respirar ar puro para reencontrar. Um pouco de cada. Já que essa é uma das razões. Então, como cantor, você quer resgatar a paixão por compor e fugir por vontade própria. O que há de errado nisso? Mas meu empresário vive dizendo que tenho que fazer coisas que não quero, senão perco a chance de fazer o que gosto. E o que você quer fazer? Subir no palco e cantar minhas próprias músicas. E se essa resposta tivesse limite de palavras e uma parte tivesse que ser cortada? Encurte a frase. Cantar minhas músicas. Viu? Você já achou a resposta.
Você está fazendo aqui? Praticando artes marciais. Bem impressionante. Vou descer agora. Ainda vai praticar aqui? Vou descer para praticar. Praticando artes marciais. Se essas coisas que você não quer fazer acabarem com a paixão pela música, mesmo que você suba no palco, você será feliz? Os fãs que gostam mesmo de você ficarão felizes. Lúcio, entendo como você se sente agora, mas você fica trancado no quarto. Vai desistir de cantar? Talvez meus pais estivessem certos. Não sirvo mesmo para isso. Sênior, desculpa. Decepcionei sua boa vontade. E ao quanto a você servir ou não, eu de fora não deveria opinar. Mas como decepcionou nossa boa vontade? Não consegui levar esta guitarra para um palco maior para fazer valer o preço. Quando você entrou pela primeira vez na loja de guitarras, era para subir no palco e se tornar um superstar. Não pensei tão longe. Eu só queria cantar. Então, no momento em que você pegou essa guitarra e cantou, já não valeu a pena. Ricardo Silva, parece que você foi salvo mais uma vez. O que você está olhando? Lúcio, você está bem? Que ótimo. Então, na sala há pouco, você Você se declarou para a senhorita Silva? Não. Eu não me declarei. Então, como a senhorita Silva te consolou? Embora ela não tenha receitado o remédio certo para a doença, ela acidentalmente curou outro problema meu. Só isso. Você não pode possuí-la. A lua no céu, mas está no lugar que a lei domina, também pode ser considerada uma forma de posse. Certo. Certo. Então, Lúcio, ainda vamos desmontar o palco. Não vamos desmontar. Onde o Lúcio está parece tão animado. Certo. Todo mundo está ocupado comemorando o Ano Novo. O que você está fazendo? Estou entediado. O que mais posso fazer? Você sabe, não é? Nossa família, em todo feriado, é super silenciosa. Somos duas almas solitárias neste mundo. Vai jogar? Sua família tem tanta gente e você ainda está entediado. Estão todos se divertindo por aí. Não saí porque achei muito frio. Então venha, faça login. Ícaro.
Que tipo de comportamento é esse? Ficar sozinho no quarto no ano novo? Saia logo e venha conversar com seus avós. Tem muita gente lá fora, não sou necessário. Esse celular ruim precisa de você. Não estou no celular. Depressa. Tem gente no telefone que precisa de mim. Acabei de receber uma mensagem nova. O Lúcio fará um pequeno show beneficente hoje à noite em Chenal. Você clicou, não? Clique e grave. Gravar. Sim, clique. Iniciar. Ok. Está começando. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Alô. Ok. Não. Chega de se exibir. Comece agora, já chega. Ok. Então vou começar agora, pessoal. Olá a todos, queridos amigos e familiares, vizinhos de todos os lados. Ótimo! Eu sou Isadora Oliveira, a mestre de cerimônias desta noite. O quê? Apresentador. MC significa o apresentador. Apresentador? Vamos aplaudir. Obrigada, escritor Souza, por traduzir para mim. Ele ainda precisa de tradutor? Estou muito feliz que todos puderam vir ao meu pequeno quintal. Nesta véspera de Ano Novo festiva, espero que possamos todos juntos ouvir um concerto especial diferente. Então, sem mais enrolação, por favor, recebam o nosso convidado mais ilustre desta noite. o famoso cantor Ricardo Silva. Agora recebam o Ricardo Silva, para trazer a todos uma nova canção. Olá a todos, eu sou Ricardo Silva. Muitos amigos aqui talvez ainda não me conheçam, mas estão dispostos, nesta festa de reencontro, a reservar um tempinho para vir aqui e me dar os mais calorosos aplausos. Obrigado a todos por terem vindo. Chenal é uma cidadezinha mágica. Depois de chegar aqui, o tempo parece ter desacelerado. Não há holofote sobre mim, nem olhares de todas as direções. Sinto como se eu fosse novamente aquele Ricardo Silva, que não dava atenção ao mundo exterior e se concentrava apenas em compor canções. Depois de hoje, vou deixar este lugar. O eu que parte não é mais o eu que chegou. Vou carregar o antigo eu de volta àquele deslumbrante e desafiador mundo. Então, nesta última noite, quero oferecer a todos nesta cidadezinha uma canção que eu compus. Esta canção não pertence só a mim. Ela também pertence a Chenal e a muitas das pessoas aqui esta noite. Episódio 20. Não é só o gato que sente sua falta. Então, nesta última noite, quero oferecer a todos desta pequena cidade uma canção que escrevi. Esta canção não é só minha. E ela também pertence a Chenal. E a muitos que estão aqui esta noite. Ótimo! Isso! Muito bom.表情被慢镜头捕捉，掩饰不掉关于你的憧憬。忽然发现早已处理了好久，我不愿一个人回首。时间的钟摆能否带你重返那间教室的门口？那些泛黄的回忆和此刻相拥在原地，故事慢慢伏笔，再让怀念更清晰。那些错过的风景会出现在
此刻相拥在原地，故事慢慢复笔。生日快乐！愿你成为你想要成为的你自己。那些错过的风景会珍藏在我世界里，追不上你的光影，就祝你能和幸福相遇。A jornada em Chenal está quase no fim. Fico feliz que nessa jornada eu tenha desvendado as questões que me atormentavam e vi muitos encontrarem suas respostas. Sobre sonhos, sobre família, sobre amor, sobre a vida. Como disse Ricardo Silva, o eu que parte daqui não é mais o eu que chegou. Acredito que as respostas que encontramos nessa jornada nos acompanharão rumo a um futuro brilhante, um amanhã esplêndido. Mas se ainda há algo difícil de resolver, Eu nunca contei isso a ninguém. Então, preciso de um tempo para pensar bem em como explicar. Por onde começo? vou esperar você pensar bem. Depois me conta. Sem pressa, pense com calma. O caminho ainda é longo. Da próxima vez, é só deixar a encomenda na prateleira lá embaixo. Sofia! Escuta, Sofia. Você está bem? Quer perder o braço? Enfiando a mão assim. É que se a porta fechar, não vou conseguir falar. Fala logo o que tem pra falar. Aquela loja nova é muito bem avaliada. Comprei especialmente para você experimentar. Antes de tudo, aparecer sem avisar é um comportamento muito indelicado. Você me bloqueou no WeChat. Em segundo lugar, dar comida para alguém que está tentando emagrecer também é muito indelicado. 0 açúcar, 0 calorias, sem culpa. Por fim, quando alguém quer ficar sozinho, qualquer atitude sua é indelicada. Sofia. Os 3 pontos que você disse não deixaram claro. Sofia, o que foi? desta vez, sinto que os prédios estão mais altos. É porque você ficou fora muito tempo. Então vou subir primeiro. Espere um pouco. O quê? Isto é pra você. Você voltou à loja depois e fez isso? O Sr. Oliveira me ensinou passo a passo. O Sr. Oliveira é tão rígido. Você deve ter levado muita bronca fazendo, né? Claro que não. Como poderia ser? Pelo menos guarde uma lembrança para você. Bem, já que você me deu a sua,
Vou te dar esta minha. Vou voltar primeiro. Vou te acompanhar até em cima. Cuidado. Então vou indo. Já que você voltou, vai continuar escrevendo o romance? Você quer que eu continue escrevendo? Claro que quero. Então depende do desempenho do protagonista e de como a protagonista se sentir. Estou falando dos personagens do romance. Então parece que o protagonista precisa se esforçar mais E deixar a protagonista mais feliz. Também estou falando dos do romance. Vou indo primeiro. Descanse bem. Cuidado na volta. Bem, vou indo. Esta luz ilumina não apenas as pessoas, mas também o amor. Tente abri-la. Impressionante! Você consegue até fazer isso. Essa tarefinha não é problema para mim. Certo. Devagar. Por que meu coração está batendo tão rápido? Por sorte, antes de vir, tomei banho e troquei de roupa. Ainda tem um leve cheiro de sabão em pó em mim. Meu Deus, Sofia Costa, no que você está pensando? Você é a melhor amiga de Juana Lane. Ele é o melhor amigo do Floriano Xavier e também é parceiro de encontro às cegas de Juana Lane. Você e ele... Cheguei em casa. Você está livre hoje à noite?
onde ela pode estar. Olá, Nilo Silva. A Sofia está com você. Quem é você? Quem é você? Sou a melhor amiga da namorada dele. Sou a namorada dele? Desculpe, não me lembro de ter uma melhor amiga como você. Você? Quem é você? Nilo Silva, sua traição é muito descarada, não é? Quem é ela? Me explica direito. Escuta, é tudo mal entendido. Eu terminei com ela há muito tempo. Mesmo que tenha terminado, você não pode. Você terminou? Ela deveria ter terminado com um canalha como você há muito tempo. Se a gente não termina, você me xinga de traidor. Agora você me xinga de canalha. Cala a boca. Eles realmente terminaram? Vou te pagar conforme o preço de mercado para eletricista. Não precisa. Falar de dinheiro estraga a amizade. Falar de dinheiro é a forma de proteger a amizade. Usar dinheiro para troca equivalente é a transação mais justa e menos problemática. Mas nem tudo se mede com dinheiro, né? Eu também pensava assim. Mas agora sei que tudo tem preço. Tá bom, então me diz. Estou bem aqui, querendo passar mais tempo com você. Quanto custa isso? Isso também não tá certo. O que quero dizer é, não fica sempre querendo me expulsar. Por que quer passar mais tempo comigo? A gente só se viu 4 vezes, hoje é a 5ª. Por acaso juramos amor eterno até os mares secarem e as rochas virarem pó? Aquela vez que a gente... Aquela vez foi consentimento mútuo. Entre nós, não tem ninguém que precise se responsabilizar pelo outro. Agora esse seu pensamento unilateral está me incomodando. Então, se cuida na saída, não vou te acompanhar. Então estou indo. O dinheiro já foi transferido. Você terminou com o Nilo Silva? Quando foi isso? Você está em casa. Já estou indo aí. Eu acabei de pegar no sono. Tudo bem, já é tarde. Não precisa vir. Já estou no elevador. Será que eles vão se encontrar? Sofia Costa. Juana Lane. Você já me considerou sua melhor amiga de verdade? Não me contou uma coisa tão grande. É justamente porque te considero minha melhor amiga que não queria estragar seu humor com esse tipo de porcaria. Boa escolha. Devia ter terminado com um cara assim há muito tempo. Certo. Sabe? Trouxe um presentinho de Chanel. Feche a porta, vamos entrar e conversar. Deixa eu te contar. Essa água de folha de pomelo é muito boa. Quando fui a Chanel, os locais me deram. Dizem que afasta má sorte. Truth, especialmente. Bem ali. Ele sempre sentava ali. Muito azar. Borrife mais. Borrifa aqui também. Sim, aqui. Esquece as flores. Borrifa na janela também. Você viu isso? Uma figura passou voando. Não viu? Não vi. Só estamos nós dois aqui. Não me assuste. Tudo bem. Talvez eu esteja um pouco cansada esses dias. Minha visão está meio embaçada. Deve ser isso. Vá para casa mais cedo descansar. Não. Ainda não borrifei o quarto. Depressa. Seu quarto é muito importante. Precisa no meu quarto. Vamos agora. Tem muitos homens bons por aí. Com mais de 1,85 m. Com tanquinho, mais novos, tipo lobo. Vou ficar de olho no seu tipo. 1,85 metros. Quase chego lá. Mas agora, meu gosto mudou. Acho que homem com mais de 1,85 metros, embora passe segurança. Na discussão, sinto a presença opressiva.
tanquinho. Estão começando a aparecer. Quanto ao tanquinho, eu não tenho, então não posso ter 2 pesos. Mais novo? Tipo lobo. Sobre mais novo e tipo lobo. Os mais velhos sabem cuidar, né? E como um cão-lobo seria dócil como um Golden Retriever, né? Como passou de cão-lobo para Golden Retriever. E como é um Golden Retriever? Você está tão detalhista. Tem um novo álbum? Não tenho. Na verdade, a culpa é minha. Estive tão ocupada com minhas coisas e nem percebeu que vocês terminaram. Que tal isso? Vou te levar para tomar um bom drink hoje à noite. Tá, vamos. Não. Com esse pijama você não vai, com certeza. Troca de roupa. Não precisa, está ótimo assim. Não foi você que me disse isso? Quando você está solteira, tem que estar sempre preparada Para um encontro romântico. Não precisa, de verdade. Por que você está estranha hoje? Não, é só um pouco irritante. Mas eu entendo. Afinal, você acabou de terminar. Você com certeza não está com humor nem energia para começar um novo relacionamento agora. Mesmo que nessas horas, sabe? Você tenha um encontro romântico é só para aliviar o ânimo. Você me entende mesmo. Eu realmente não tenho planos de começar um novo romance. Então esta noite devo ficar e lhe fazer companhia? Não precisa. Estou muito bem. Não, você está mesmo um pouco estranha. Você está escondendo alguém em casa? Você, eu? Que eu estaria escondendo em casa? Você não viu tudo. Cadê alguém? Eu só acho que você acabou de voltar de Shenal. Foi muito cansativo. Você esteve ocupado o dia todo. O editor-chefe não disse que falaria com você depois do ano novo. Amanhã você ainda tem que ir ao escritório comigo. Você deveria voltar e descansar cedo. Você realmente não precisa que eu fique com você. Sério, não precisa. Estou bem. Já fico muito feliz que você veio me ver. Só estou preocupada com você. Estou bem. Afinal, eu sou a Sofia Costa. Não me subestime. Tá bom. Estou indo. Fica com isso. Borrife isso. Ok. Se algo acontecer, me liga. Estou sempre de plantão para você. Te amo. César Silva. Cadê ele? César Silva. César Silva. Ela já foi. Que coisa. Meu Deus. Espera aí. Deixa eu tirar uma foto sua. Nossa, minha perna está dormente. Sai. Você está bem. Cuidado. Você está bem? Você costuma se exercitar? Você entendeu o que eu disse, né? O que você disse? Se eu me esforçar, consigo. Você assim se esforçar? Estou indo bem. Ai, meu Deus, calma. O que eu acabei de dizer não era pra você mudar nada por mim. Você ouviu o ponto principal. Eu ouvi. O ponto principal é só que você agora sente que não quer começar um novo relacionamento tão rápido. E então esperar um pouco mais. Tudo bem. Eu posso esperar. Se sentindo melhor? Então vai. Vai. Dá 2 passos, vai. Continue. Continue. Esperei tanto tempo. Você sabe como meu coração dói? Mesmo sem o autógrafo do Lúcio. Mesmo que só uma foto exclusiva já estaria bom. Você quer tanto assim?
presente. Deixa eu ver. Eu sabia que meu irmão não esqueceria da irmãzinha. Uma escultura de barro. E é uma escultura do Lúcio? Não me diga que ele mesmo fez. Eu mesmo fiz. Irmão. Real ser sincero, seu nível de percepção. Tem certeza que você realmente adicionou a senhorita Silva de volta no WeChat? Vocês dois realmente fizeram as pazes? Claro. Até que ponto? Deixa eu te contar, fazer as pazes. Tem níveis diferentes. Básico. Se cumprimentar quando se encontra. Intermediário. Comer, beber e curtir juntos. Avançado. Serem super compatíveis. Você bem? Eu bem. E aí, como foi a sua prova? Isso conta como qual nota? Me preocupei à toa. Melhor se preocupar primeiro com sua prova do início do semestre. Irmão, essa prova preliminar é só um teste. Mas o amor é uma prova para a vida toda. Você nunca pensou no seu futuro com a Juana Line? Dizem que namoro à distância é zona de alto risco para término. Então namoro à distância internacional é tipo ser solteiro enquanto namora. Distância internacional. Aqui, prova isso. É o chá novo deste ano. Obrigada, editor-chefe Costa. Jasmine Flores. Soube que a Wanshi quer adquirir os direitos audiovisuais de Sussurrando. Sim. A Wanshi realmente tem essa intenção. Mas ainda estou considerando. O que há para considerar? Veja as séries de alta qualidade que a Wanshi produziu nos últimos anos. Ter o interesse deles em você é só esperar para estourar. Eles estarem interessados mostra que nossa Jasmine Flores escreve bem. Para mim, essa é realmente uma grande oportunidade. Mas também preciso ser responsável com os parceiros e leitores primeiro. Portanto, é melhor terminar este romance com sucesso antes de qualquer coisa. Nosso contrato já estava assinado em preto e branco há muito tempo. Até agora, não vi você retomar as atualizações. E a sua responsabilidade conosco? Editor-chefe, o prazo do manuscrito que combinamos ainda não chegou. Além disso, eu te avisei antes, não avisei. A Jasmine Flores tem algumas circunstâncias pessoais. Ela precisa de um pouco de tempo. Como sei que isso não é só tática de enrolação. Além disso, você realmente planeja enrolar até o último prazo? Quanto mais você adiar, quanto mais o IP some, isso é tudo prejuízo. Entendeu? Mas, Jasmine Flores, se realmente não consegue escrever, na verdade, não importa. A base deste romance é realmente boa. Posso encontrar alguém com estilo parecido ao seu para continuar. Editor-chefe Costa. Se eu realmente não tiver como concluir este trabalho dentro do prazo,
Então seguirei estritamente as estipulações do contrato para compensar todas as perdas. Mas não posso concordar de jeito nenhum com isso. O que há de errado com isso? Você não consegue escrever, então vou arrumar alguém para te ajudar. Você recebe a grana. E todo mundo fica feliz, não é? Você não tem mais nenhum princípio para falar assim? Editor-chefe Costa, acho que nossas filosofias são fundamentalmente bem diferentes. Em vez de fazer você tentar entender e aceitar a minha, é melhor eu ser direta com você aqui. Ser direta sobre o quê? Vou entregar o manuscrito completo de Sussurrando com um mês de antecedência. Então, por favor, descarte essas ideias que me desrespeitam. E também desrespeitam meus leitores. Se você, por ganho comercial, violar o espírito do contrato, então rescindirei firmemente o contrato com sua empresa. Adeus. A moça parece delicada, mas tem um temperamento bem forte. É só trabalho. Por que levar tão a sério? Contanto que o objetivo seja alcançado, vá em frente. Só isso? Não confia em mim? Já entrei em contato com a família. Dr. Silva. Depois de uma viagem de assistência jurídica, Até sua gravata está mais colorida. A primavera chegou. O que está acontecendo com você? Como assim? O que está acontecendo? Então deve ter algo acontecendo. Tem algo acontecendo? Você chegou na hora certa. aconteceu algo com o Dr. Silva em Chenal, né? Né? Não foi. Será? Entendi. Sério? Entendi. Me conta. Tá falando daquele dia que o Dr. Silva, né? Quando ele tava batendo bolo de arroz, né? Sabe, aquele dia o cabelo dele tava muito feio. Nunca vi ele daquele jeito. Eu não. O que foi que eu falei de errado agora? Nosso editor-chefe tem essa moral podre. Não fica bravo. Não fica bravo. Raiva faz mal pra saúde. Não tô bravo, de jeito nenhum. Só tô pensando. Defini essa meta no momento de empolgação. Quando chegar a hora, esse meu teclado provavelmente vai pegar fogo. Seu teclado vai pegar fogo. Em outros lugares, sem faíscas em nenhum outro canto? Eu sempre presto muita atenção à segurança contra incêndios. Brincando, mudando de assunto. Escuta, confessa que a pena será reduzida. Durante esse período... Até onde vocês dois progrediram? Boa atacada. Parece que essa viagem à cidade antiga foi extremamente eficaz. Olha pra você com essa cara radiante e feliz. Ela te perdoou, não foi? Não costumo te ver tão fofoqueiro. Normalmente, não tem nada sobre você que vale a pena ser fofoqueiro. Me conta, você está namorando firme? Como foi parar em namoro firme? Entendi. Em namoro, o período ambíguo é o mais interessante. Prolongar a fase ambígua. Apoio isso. Acho que um homem confiável não deixaria essa fase ambígua durar tanto. Você deveria aproveitar o momento e se declarar para ela diretamente. Declarar-se logo de cara é que requer cuidado. Homens, sabe como é? Se conseguem algo fácil demais, não sabem dar valor. A questão também não é bem essa. Sinto que os dias em Chenal foram meio irreais. Na hora eu curti muito. Mas é tipo a ressaca pós-viagem. Fico meio preocupada que a vida real não seja tão livre e despreocupada quanto na viagem. Veja bem, a base dele é nos EUA, enquanto a minha é aqui. Mas a distância é um problema prático. O que derrota o amor é a realidade. Mas muitas vezes, o que supera a realidade é o amor. Então preciso da sua ajuda, amigo. Amigo de verdade, até toma a faca por você. Mas ainda não tem faca no seu pescoço. Se quer saber, aproveitar o dia é o verdadeiro sentido da vida. Enquanto ele estiver no país, nem que seja por um dia, curtam. Quando ele realmente tiver que voltar para os EUA, a gente dá um jeito depois. Desde que ele não tenha outra mulher nos EUA, tudo pode ser resolvido. Tem certeza mesmo?
O que supera a realidade, muitas vezes, é o amor. Não foi isso que você disse. Sim, foi isso que eu disse. Mas como sua protetora do amor, eu apoio você fazer isso. Como seu amigo... Para um assunto tão importante, não vai pensar melhor? Já decidi. Mas por enquanto, ainda não vou contar a ela. Tenho medo que seja um peso psicológico muito grande para ela. Tá. Já que você diz isso, então apoie sua decisão. Faz tempo que não sou parceiro de conquista. Ouvindo você dizer isso, fiquei cheio de energia. Esses dias, precisa de um parceiro de conquista nesses dias. Vamos chamar a Sofia. Quem? A senhorita Souza. Quero dizer, chamamos a senhorita Souza e a Sofia. Quero dizer, chamamos a Rona Lane e a senhorita Souza. E vamos juntos? Como dizem mais pessoas, mais fácil. O número de pessoas não é necessariamente o ponto principal. Eu falei tanto. E você não entendeu o ponto, né? Meu ponto é a Sofia. Depois que trouxe o Pipi da loja, ele não tem comido muito. Não sei o que está acontecendo. Devemos levá-lo ao hospital? Hospital? Já fomos, o médico disse para observar. Mas não tenho experiência. Você está livre para vir vê-lo? Tá, vou agora mesmo. Agora? Vamos tentar comer um pouco mais rápido, ok? Pipi, sua senhorita Silva chega logo. Vamos. Pipi. Pipi, vamos. Bonzinho. Come sua comida primeiro. Pipi, só uma mordida. Estou implorando, por favor. Só uma mordida, ok? Tudo bem. Então não vamos comer. Deixa assim. Deixa a senhorita Silva te alimentar quando chegar. Certo? Ela chegou. Ela chegou. Como está o Pipi? Ainda não quer comer. Comprei probióticos, por entrega. Chega logo. Ok. Foi isso que você me contou sobre a falta de apetite dele. Assim que você chegou, ele começou a comer. Isso significa que sentiu sua falta. Então o Pipi sentiu minha falta. Então, deixa o Pipi ficar comigo uns dias. Que tal, Pipi? Então vamos esperar o Pipi terminar de comer. E depois eu o levo. Onde está a caixa de transporte do Pipi? Onde está a caixa de transporte?
Não é só o Pipi que sentiu sua falta. Não só o Pipi. Então quem mais? E... Minha entrega chegou. Estou indo. Senhor Oliveira. Atrasado. Aquele escritor leão já saiu faz tempo. Vim te procurar. A primeira vez que vim à sua loja, você me expulsou. Na época, tinha uma pintura de cabaça inacabada. Achei que se deve terminar o que começa, e eu deveria terminar. Tudo bem? Vá em frente. Que chato. Um cérebro bom. Combinado com um par de patas de cachorro. O que foi? Ficar depois da aula para fazer lição é tão difícil assim para você? Não. Que pena. Não vou ter chance de encontrar o Floriano Xavier no caminho da escola para casa. Entre. Senhor Costa. Tem um problema de competição. Não tenho certeza da solução. Por favor, dá uma olhada pra mim. Ai, meu Deus. Fazer lição no escritório do meu pai. Foi uma escolha sábia mesmo. Esse problema de função, de acordo com o método que falamos esta manhã, não deve ser muito difícil para você. Ô, Annalene, vem aqui. Vamos resolver esse problema juntos. Um problema de competição tão difícil. Como eu saberia fazer? Deixa pra lá. Tenta aplicar todas as fórmulas uma por uma primeiro. Talvez uma encaixe. Sem mostrar nenhuma piedade de pai e filha. Você não vai me repreender na frente do Floriano Xavier, vai? Ainda bem que a letra dele é grande.
Só sou um pouco fraca em algumas matérias. Minhas notas em chinês são sempre as primeiras da série. Na verdade, eu consigo resolver todas as questões daquela prova. Além disso, eu não costumo escrever com letras tão grandes.